estamos de volta com a nossa semana Inspiração aqui no Vida e Saúde. E ó, a história de hoje começou já no final da infância da nossa convidada. Como a maioria das crianças, a Sheila teve uma infância ativa, amava inventar atividades e aproveitava totalmente aquela fase. Mas infelizmente, a sua infância foi impactada por uma meningite bacteriana e a partir disso, grandes mudanças precisaram acontecer porque a vida dela já não era mais a mesma. Todos os desafios que vieram dessas mudanças não tiraram dela o amor pela vida e nem a fizeram desistir. Hoje, a protagonista dessa história vem aqui nos contar todos os detalhes desse período da sua vida e como é que isso a fez agir de forma diferente e a partir disso passou a inspirar outras pessoas. Sheila Vieira, bem-vinda aqui ao Vida e Saúde, prazer te receber aqui, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, para estar aqui com vocês hoje, tá? Eu estou super feliz. A gente que está feliz e ansioso, ao mesmo tempo um misto de ansiedade para entender os detalhes da sua história. Você teve uma trajetória, quem te vê aqui linda, maravilhosa, sim, não sabe como você teve que se adaptar e passar por transformações. Mas vamos começar do começo. Você era uma criança super ativa, animada. O que você recorda dessa fase da sua infância? Bom, eu perdi a audição quando eu tinha 13 anos, né? Eu sempre fui uma menina super ativa, que adorava andar de patins, patinete, bicicleta. Cantava no coral da igreja, tocava piano, então tinha uma vida normal, né? Mas, infelizmente, em maio de 99, eu tinha saído para fazer uma serenata de Dia das Mães. E quando eu cheguei no domingo, eu cheguei um pouco doente, assim, me sentindo mal. E aí comecei com os primeiros sintomas, né? E foi assim, foram 11 dias, foi uma jornada longa até a gente descobrir o que era. Foram feitos vários diagnósticos errados, passei por vários médicos e na época eles falavam, é uma gripe, é uma dengue, é rubéola. Comecei a escutar baixinho, né? Meu pai falou assim, nossa, que estranho, uma dengue causar assim, uma perda de audição, vamos levar no otorrino. Fui mais um médico, sexto. Uau! Né? Na época nós morávamos em Aracaju, eu sou de lá e ela avaliou e falou, não, é só uma otite. E depois de foram 11 dias em casa com meningite, né? Estava bem desfalecida. Mas você tinha outros sintomas? Tinha febre, tinha sintomas de gripe? Tinha, eram sintomas assim muito característicos da meningite, né? Então eu tinha cefaleia intensa, vômito em jato, a febre alta, várias manchinhas, os exantemas pelo corpo, vermelhinhas assim. Tudo que é bem característico, né? A nuca estava rígida, mas naquela época eu não tinha ninguém da minha família que tinha assim, conhecimento na área da saúde. E nós fomos em vários médicos, né? E realmente eles demoraram a fazer esse diagnóstico. Estava tendo um surto de dengue na época. Então é uma virose, é dengue, e isso acabou contribuindo. E é muito triste, porque até hoje, às vezes eu pego pacientes, uns 2 meses atrás mesmo, eu atendi um paciente com 13 anos aqui da região do Vale do Paraíba. Uau. E o adolescente estava com meningite e foi durante um período de 7 dias. É dengue, é gripe, né? Então, hoje a gente ainda tem muitos diagnósticos errados e a gente precisa atentar, né, os profissionais de saúde a conduzir de uma maneira mais precisa, né? Precisa, Agora, exatamente. assim, é uma peça é um quebra-cabeça com várias peças, né? Os pais e os pacientes não têm todas as respostas, os profissionais às vezes também não têm, mas precisam usar as pistas que a gente dá. Então é muito importante, eu friso isso aqui no Vida e Saúde, sabe, Sheila? A gente descrever, sem exagero, mas descrever com bastante detalhe o que a gente está sentindo, às vezes até usar um diário. Por quê? Porque isso vai ajudar nesse diagnóstico, né? Mas infelizmente, você teve uma perda, você começou a notar essa perda da audição e isso foi progredindo? Como é que foi? Foi mais ou menos por volta do 6º, 7º dia da doença, eu comecei a ter uma sensibilidade muito grande ao som. Então, meu irmão chegou da escola com acho que era uma trompa, tocando Uau. lá, e aí eu, tipo, doía, qualquer volume alto me doía a audição, a orelha. E aí eu comecei a escutar baixinho,
baixinho. Aí no outro dia já fui no otorrino. E mais 2 dias eu estava com quase 40 graus de febre, bem desfalecida. Eu lembro que eu até fiz uma oração, eu falei para Deus que eu não aguentava mais. E que se fosse para continuar desse jeito, que eu preferia descansar. Uau. E aí eu chamei minha mãe, e aí minha mãe quando viu eu quase convulsionando, né, era aniversário dela, por sinal. Ela já é uma data que ela não gosta muito, porque ela tinha perdido a minha avó nesse dia. E ela falou, ai meu Deus, começou a chorar, né? Eu vou perder a minha filha também. E o meu pai não foi trabalhar, nós fomos ao pronto-socorro. E lá um médico fez a primeira avaliação e pela anamnese que ele colheu, os dados que a gente fez na entrevista, ele já meio que suspeitou. Falou, olha, os sintomas que vocês estão me descrevendo me levam muito, assim, ao diagnóstico da meningite, mas a gente precisa fazer a coleta do líquor, né, a punção, para ver se é ou não. E a minha mãe não queria deixar, eu lembro que ela anotou num papelzinho assim, e para eu ler, porque eu já não escutava mais nada, né? Filha, presta atenção no que eles estão falando. Ó, ouve, eles estão mandando tocar o queixo aqui, faz assim. E eu fazia assim, né? Só que na meningite não consegue, sua nuca ficar rígida, é um sinal clássico assim, né? Quando você vê, você pode desconfiar. E ela, toca aqui. Eu falei, eu tô fazendo. E aí, tinha que assinar o termo de consentimento, a minha mãe com medo, meu pai falou assim, doutor, se um só assinar, o senhor faz? Ele falou, eu faço. Aí meu pai assinou, na hora que o neuro coletou e que viu o líquor, assim, estava bem turvo, era realmente um sinal mesmo que... Clássico. Já deu uma infecção. Ele falou, isola ela agora, e eu já fui direto para a UTI. E foi bem assim, eu lembro que depois de 20 dias que eu saí de internada, o neuro falou assim para os meus pais, vocês acreditam, né, em alguma coisa? Eu vou te falar uma coisa, eu sou neuro há 22 anos e eu nunca vi um caso como o da sua filha. É aquele caso que a meningite nunca, que a medicina nunca vai explicar o que aconteceu. Ele falou, naquele dia que vocês chegaram aqui, naquela sexta, era uma sexta-feira, e daí ele falou assim para a equipe, pode preparar a família, porque do pôr do sol ela não passa. E assim, ele falou, não sei porquê, mas o antibiótico começou a agir de uma maneira tão rápida que ela saiu. E ele falou, quando vocês colocarem a cabeça no travesseiro, agradeçam a Deus pela vida da sua filha, porque para mim ela é algo que a medicina não explica. Que lindo! Agora, seus pais foram muito parceiros, né? Sua família foi muito presente, mas seu pai foi especialmente bem parceiro nesse processo todo, não foi? Te animando, te dando apoio, porque você não teve só a Sheila não teve aqui só a perda auditiva, você também perdeu o equilíbrio, você teve que recomeçar em muitas áreas da sua vida depois de sair do hospital. Sim, eu perdi também o equilíbrio para fazer coisas assim. Eu não conseguia andar. Quando eu saí do hospital, eu não conseguia andar sozinha. Eu precisava sempre estar segurando em alguém. Parecia que eu estava com um alto grau de embriaguez, assim, realmente totalmente sem equilíbrio. Então, para fazer coisas simples, como sair daqui e até um outro cômodo, eu precisava estar apoiando em alguém. Se eu fosse nadar, por exemplo, eu não conseguia, eu perdi essa percepção espacial. Então, eu entrava, mergulhava e eu não conseguia sair, eu não conseguia saber onde era o chão, onde era o lado da piscina, onde era o teto. Então, alguém tinha que me puxar. Eu perdi toda essa... Não conseguia mais andar de bicicleta. Eu lembro que, na época, eu tinha passado na escola técnica. Era o primeiro colegial. E aí, o meu pai deu uma bis pra gente. Uma joga que naquela época podia, né? E eu toda feliz, eu nunca mais consegui dirigir ela, ele teve que vender, eu parei de fazer natação, eu parei com, assim, várias coisas. Sua vida teve que ser reorganizada. Agora, da minha família, né? Claro, todo mundo tá junto nessa luta. Agora, talvez você não esteja compreendendo o que essa perda da audição tem a ver com essas outras perdas que deixaram aqui a Sheila e também a sua família situada. Vamos acompanhar agora uma reportagem para a gente entender sobre o implante coclear, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui da experiência da Sheila já já. Quando a pessoa tem uma meningite, a infecção nessa região lá dentro do corpo, dentro da cabeça, do cérebro, acaba causando uma infecção do lado. O que tem do lado da meninge? O labirinto. A pessoa tem uma labirintite, que na verdade é a labirintite verdadeira, que não é o que as pessoas costumam chamar de labirintite, e esse processo inflamatório destrói as células de dentro do labirinto.
E o que é o labirinto? É o nome da parte de dentro do ouvido. Então, se são destruídas as células de dentro do ouvido, uma das consequências é a pessoa perder a capacidade de ouvir. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, até 2050, cerca de 900 milhões de pessoas podem desenvolver surdez. De acordo com o IBGE, aqui no Brasil, cerca de 5% da população é surda. Isso representa cerca de 10 milhões de pessoas. Para aqueles que tiveram a audição comprometida por completo, o SUS oferece um novo tratamento, o implante coclear. Mas, espera aí, como funciona esse implante? Implante coclear realmente é uma coisa muito bacana. É um ouvido artificial, um ouvido biônico. Então, a pessoa que não tem mais a capacidade de ouvir porque o ouvido não funciona mais, é colocado um ouvido novo, um ouvido eletrônico que a gente chama de implante coclear. E aí, que tal descomplicar esse assunto tão importante? O aparelho possui duas partes, interna e externa. A parte que fica do lado de fora se parece com um aparelho auditivo comum, mas é formado por um processador de fala, uma antena transmissora e um microfone. Essa antena transmissora possui um ímã que fixa com a antena da unidade interna. Mas espera aí, como isso funciona? Bom, a parte externa tem a função de captar os sons e enviar decodificado para a parte interna. Por sua vez, a parte interna recebe essas informações e leva esses estímulos sonoros para dentro do órgão, que tem o formato de caracol, o que chamamos de cóclea. Esse transporte só acontece por causa de um fio bem fino que é implantado na cóclea. Ao receber esses sons, o nervo auditivo leva essas informações para o cérebro e assim a pessoa passa a escutar. O implante coclear é usado quando a pessoa tem uma perda total. Então, se a perda da audição é completa ou praticamente completa, de modo que a pessoa não consegue mais ter uma audição social, ter realmente uma função auditiva, a primeira coisa que se tenta seria o uso de um equipamento que amplifica o som, que são os aparelhos. Agora, se a pessoa não é capaz de ouvir, mesmo com o aparelho, talvez a destruição tenha sido grande e aí é necessário um implante coclear. Quando a pessoa faz a cirurgia, ela fica um tempo com esse equipamento desligado e depois que acontece a cicatrização, aí liga o equipamento. E existem ajustes finos que são programados por softwares no computador por meio de um processo de alguns dias ou semanas que é chamado de adaptação, acompanhado geralmente de perto com a equipe de fonoaudiólogos. Então, de certa forma, a pessoa vai reaprender o mecanismo usado para poder ouvir. Volto aqui, Sheila, maravilhada do Deus Criador em quem nós cremos e também como Ele garante para os seres humanos a capacidade dessa possibilidade de um ouvido biônico. Só que na época que você perdeu a sua audição, isso não era feito pelo SUS como é feito hoje. Você percorreu um longo caminho. Como é que foi? Você não saiu do hospital já com essa possibilidade de implante? Não, então, na época eu fiquei 14 dias internadas, com meningite. Quando eu saí, mesmo durante o hospital, meu pai já começou a chamar alguns otorrinos para estar fazendo uma avaliação, e ver. Mas, em geral, a perda auditiva em decorrência da meningite, ela é irreversível. A gente até então não sabia. E quando a gente saiu, meu pai me levou a vários otorrinos, fonoaudiólogos lá em Aracaju, mas ninguém trazia para a gente uma alternativa. Era a Libras ou então um aparelho auditivo, mas o aparelho auditivo, por mais forte que ele fosse, para o meu tipo e grau de surdez, ele ainda era insuficiente, eu não conseguia entender a fala, E eu lembro que o meu pai falou um dia assim para mim, eu cheguei chorando, de uma consulta com uma fonoaudióloga, e ela falou assim comigo para minha mãe, ela nunca mais vai escutar, ela vai ter que se acostumar, ela vai fazer Libras, usar um aparelho e pronto, ela nunca mais vai ouvir. E quando eu saí do consultório dela e que eu entrei no elevador, daí que eu comecei a chorar. E a minha mãe falou assim, filha, você acredita em Deus? Aí eu falei assim, acredito. Daí ela falou assim, eu tenho certeza que Deus vai dar um jeito de você voltar a escutar.
Cheguei em casa, minha mãe contou para meu pai, eu chorando, né? E daí ele falou para mim, falou, olha, eu não sei como, eu não sei onde, mas eu prometo, eu vou dar um jeito, você vai voltar a escutar. E para mim aquilo foi uma coisa tão forte, porque meu pai, ele é muito criativo, sabe? E na minha cabeça era assim, ó, ainda que ele tenha que criar alguma coisa, um dia eu vou escutar. E eu não tinha descoberto ainda assim que eu, na verdade, eu não sabia que eu tinha ficado surda até o dia que eu voltei na escola. Levou quase um mês assim para eu voltar para a escola e foi quando a minha mãe falou assim, gente, a Sheila voltou, né? Estava doente, hoje ela vai voltar com vocês na escola, eu não ouvia mais nada. E daí ela falou assim, a Sheila, ela teve uma meningite e ela ficou surda. Foi aí, Taro, que eu caiu a ficha. Na hora que eu vim entrando na sala de aula, eu fiquei a manhã inteira. Nossa, eu fiquei surda, né? E foi o meu primeiro contato com a surdez. A professora de química lá, falou assim, tudo bem? Daí eu fiz, não consegui entender. Aí ela, oi Sheila, tudo bem? Ela tinha né, ela falava assim, bem fechado, tudo bem? Foi umas 3 vezes. Na última ela falou, deixa, e foi escrever. Eu queria chorar de vergonha, né? Porque não ouvi, porque descobri que tinha ficado surda. E aí a minha amiga escreveu no papelzinho. Ela falou, oi Sheila, tudo bem? Aí pra mim ali eu falei assim, se eu não conseguir entender tudo bem, como vai ser, né? E aí meus pais falaram, vamos procurar. E eles me levaram para Salvador. Foi a primeira vez que eu tive contato com o implante que a gente viu, né? Um médico lá, ele falou, olha, existe uma cirurgia. Na época ele não era um procedimento do SUS. Certo. Mas ele era oferecido pelo SUS, no caso, como eu fiz lá no Centrinho, como um protocolo de pesquisa. Ele falou, olha, é muito difícil você conseguir isso, talvez. Eu tenho pacientes que estão há 6 anos na fila e ainda não conseguiram. Você vai fazer uma cartinha, vai mandar para lá e quem sabe você seja selecionada. E na hora que a gente estava saindo do consultório, ele falou, olha, tem uma fono que acabou de chegar aqui em Salvador e ela trabalhava lá no Centrinho, tenta agendar uma consulta. E assim, aquele prazo de 6 anos que ele falou, quando meu pai marcou a consulta, em 15 dias, eu estava lá, a fono, na hora que eu cheguei no consultório, ela falou, eu tenho um presente para você. E daí eu olhei assim, daí ela falou assim, olha, eu consegui marcar 1 semana de avaliações para você lá em Bauru, no Centrinho. Vai ser na semana do seu aniversário, agora em julho. E eu vou estar lá visitando a minha família, eu vou fazer questão de acompanhar todo o seu caso. A minha mãe começou a chorar, né? Não porque posso assim, imaginar. de 6 anos para 15 dias você já está chegando no lugar. Então Deus começou a abrir as portas, assim. E aquilo que você falou, que essa capacidade que Deus dá para o ser humano desenvolver a tecnologia, ela é tão incrível e eu acho que é importante até você que está ouvindo aí em casa, na época, teve até um médico da igreja que eu frequentava e ele falou assim, nossa, mas você não acredita em Deus? Você não tem fé? Vai colocar um chip dentro da cabeça da sua filha? E o meu pai falou assim, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Foi ele quem deu o conhecimento para o ser humano desenvolver isso. Foi Deus quem tocou no coração daquele médico e daquela fono para poder trazer essa informação, onde hoje muita gente ainda não conhece sobre o implante. Foi Deus quem deu as passagens pelo governo para a gente chegar lá e foi Deus quem fez ela chegar lá e ainda ser selecionada para fazer. Então, assim, Deus estava em tudo. É muito amor, Sheila. Tem muito Deus, amor. não tem? É o amor de Deus agindo, fazendo acontecer. E talvez você esteja aí se perguntando, mas e comigo? Não está acontecendo nada de especial. Deus é Deus. Confia nele, entrega a sua vida para ele e esteja com os ouvidos bem abertos aí, porque ele vai falar com você se você estiver buscando na fonte certa. Agora, Sheila, como é que foi a cirurgia? Primeiro momento que você recebeu o implante? Olha, o meu primeiro implante, que foi em setembro de 99, né? Em outubro, dia 16 de outubro de 1999, eu voltei a escutar. E na hora que ligou, eu não sabia o que esperar, né? E eu fiquei ouvindo assim, e daí o meu otorrino perguntou, como que é? Depois a gente se encontrou no corredor e ele falou assim, Sheila, como que é o som do implante, né? E daí eu falei assim, é o som, parece o som do Pato Donald, da voz do Pato Donald, sabe? Aquele quá, quá, quá.
E ele falou assim, nossa, a voz do som do Pato Donald? Eu falei assim, é uma voz meio distorcida, parece um patinho falando. E ele falou assim, ai, meus alunos sempre perguntam, professor, como será que é? E eu tinha 5 meses de perda de audição, então tinha uma memória auditiva, assim, muito forte Recente, ainda. né? E aí ele começou a fazer algumas perguntas para mim. Aí ele fez uma pergunta que foi, Sheila, tapou, né? Eu falei assim, menina, o que você está escutando? Eu falei, eu estou ouvindo tudo. Ele falou, não, você não pode estar ouvindo tudo. Quando que você ligou o aparelho? Eu falei, doutor, liguei hoje. Aí ele, não, vou fazer uma pergunta. Você é solteira ou casada? Aí eu fiz, solteira, né? E para mim foi um susto, porque geralmente eu que lido com muito paciente com surdez, a gente sempre pergunta, qual o seu nome? Onde você mora? Mas para uma adolescente, você nunca vai perguntar. E eu falei, nossa, tô ouvindo. E assim, foi emocionante, eu consegui falar no telefone, no primeiro dia que eu ativei com a minha fono, né? Eu tive um resultado muito bom. Porque era de se esperar que esse resultado ele fosse chegando aos poucos, é isso? Aos poucos, exatamente. Não era para já no primeiro Sim. dia você ter essa recepção? Não, geralmente os resultados, né, que a gente tem com o implante, eles vêm assim aos poucos, a pessoa vai primeiro... Ela começa a perceber o som. Tipo, vai se acostumando. Exato. Olha, aqui tem som, não tem. Aí depois ela começa a discriminar. Ah, esse som é diferente desse. Depois ela começa a reconhecer os sons do ambiente, perceber quando ela é chamada ou pelo próprio nome. E só depois ela vai começando a entender as palavras, as frases complexas. Tá. Mas varia muito, né? Se é uma pessoa que já ouvia como eu, ou se é uma pessoa que, uma criança que nunca não tem a ouvia. referência, né? Não tem a referência. Agora, eu quero saber o seguinte, a Sheila não colocou implante dos dois lados no mesmo dia. Você levou mais um tempo para colocar o segundo e eu quero saber como é que foi depois, quando você teve esse ganho, esse outro ganho. Como é que ficou a tua vida, a qualidade? Você se envolveu até com música. Então, na época, o SUS ele não fazia 2 implantes numa mesma pessoa. A primeira coisa, por uma questão financeira. Se eu dou 2, o implante coclear é uma tecnologia, hoje, né, a melhor tecnologia, a tecnologia mais moderna e a tecnologia mais cara para a reabilitação da surdez profunda, severa ou profunda. E naquela época, eles não faziam, porque se eu dou 2 implantes a uma pessoa, uma outra ficava sem ouvir. Tá certo. Né? Então, eu levei 11 anos até fazer o outro lado. E desse lado, era como se fosse um ouvido desenganado. Por quê? Porque a minha causa de surdez era meningite. E hoje a gente ainda não sabe o porquê, mas pessoas que têm meningite, elas podem ter uma probabilidade maior de calcificar a cóclea. Então, aquele ossinho que a gente viu no vídeo, onde põe os eletrodos, eles podem meio que petrificar e aí você não consegue inserir. Então, na época que eu fui fazer, os médicos falavam, olha, acho que a gente não vai conseguir ter, no máximo, uma vibração. E, bom, fizemos pelo plano de saúde, porque no SUS também ainda não fazia. E, para nossa surpresa, Deus lá de novo, ó, ligamos o implante e a fono ligou e ela ficou, ó, calma, vou ligar, provavelmente você não vai ouvir nada. E eu, assim, fiquei parada. Ela, Sheila, você não está escutando? Eu falei, eu tô escutando tudo. Sheila. E ela falou assim, você tá ali no meu lábio. Eu falei, fala uma palavra. E ela falou, sapato. Eu falei, a coisa que eu mais adoro comprar, sapato. Aí ela ficou assim, ela falou, chocolate. Eu falei, a coisa que eu mais adoro comer. E aí ela percebeu e realmente tive um resultado muito bom. É claro que era um som mais baixinho, era um som mais robotizado, um som mais lentinho. E aos poucos, com treinamento auditivo, com uso efetivo, esse som ele foi ficando mais refinado, né? Uau! E aí você resolveu buscar, de alguma maneira, ter ganhos nessas perdas todas que você sofreu ao longo dos anos. Porque pensa, gente, a Sheila tinha uma referência do que era uma audição boa, perfeita, funcionando. Ela teve essa interrupção por causa da meningite bacteriana e aí ela teve que reaprender, porque... Assim como tudo no nosso corpo, aquilo que está em desuso vai enferrujando. Você teve que fazer esse treino auditivo e você resolveu investir na música para ajudar. Também, eu adoro muito música. Eu sempre cantei, né, na igreja, no coral. Eu fazia piano, tocava piano, aula de piano. E até os 13 anos eu fazia aulas. Depois, assim, pela demanda da perda auditiva, eu acabei parando. Mas ao voltar a escutar, eu voltei. Eu adoro música. E eu acho que assim, a sensação de você ouvir música com os 2 ouvidos, né? Com os 2 lados, os 2 implantes, ela é muito diferente. Parece que aquela música entra assim
você sente a música, sabe? Eu não sei explicar, mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer com os dois lados é ouvir música. Eu acho que outra coisa do benefício de você ouvir dos lados, às vezes localizar um pouco melhor de onde está vindo o som, né? No meu caso, que eu sou enfermeira, então estou num centro cirúrgico, eu estou fazendo um procedimento estéreo, eu tô com uma luva estéreo, a bateria acaba, eu tô com outro ouvindo, né? Eu sempre tenho, tipo, 2 opções para estar escutando. E no ruído, que é o principal desafio de quem é surdo, ouvinte também, né? A gente ouvir assim. Gente, olha, demais conversar com a Sheila, ela que está aqui, ela que é enfermeira, ela é fonoaudióloga, tem mestrado, tem doutorado, daqui a pouquinho ela vai tocar nesse piano de cauda aqui, porque claro que a gente precisava ter uma palhinha dela, mas eu vou parar para um intervalo curtinho, na volta a gente continua ouvindo mais dos desafios vencidos e encarados por Sheila e você vai se inspirando por aí, o que é que você está precisando buscar da parte de Deus, que Ele já não esteja aí dispondo para você. A gente volta já, mas não esquece que ainda hoje tem receita por aqui. Claro, a gente te ensina um delicioso hummus de lentilha, receita poderosa. Eu volto já.